Olá, hoje é dia da gente falar de construção civil e de inovação na construção civil. Meu convidado de hoje, inquieto, na procura de soluções para os problemas e um amante das inovações. Natural de Porto Alegre, filho de seu Lino e da dona Jaci, é engenheiro civil, especialista em construção. O marido da Vivian atua no setor de incorporação e construção há 41 anos. Desde 2012, o pai da Maria José e da Isadora é diretor da Ópera Engenharia, em Novo Hamburgo. Parceiro e coordenador de projetos e obras na empresa Ativa Brasil Empreendimentos Imobiliários. E vice-presidente do Sinduscom. Hoje teremos uma conversa de peso com Eduardo Ernesto Frappitini. Edu Frappitini, muito bem-vindo para essa conversa de peso. Muito obrigado. Falar de alguma coisa que tu quase não conhece e não gosta. Um pouquinho. 41 anos. 41 anos, trabalhando na construção. Como é que tu foi parar nesse segmento? Era Como natural? É que eu fui parar? A família toda, né, de construtores, desde do meu bisavô, avô, pai. Quem veio da Itália já veio... Sim, meu pai era engenheiro civil, veio da Itália para cá para trabalhar na Argentina e logo em seguida ele veio para Porto Alegre e se radicou aqui. E para ti daí foi natural essa escolha? Foi natural. O que tu enxergava ali que como um jovem ou como uma criança tinha? Ou foi muita também a família, o pai dizendo que era um caminho para ti? Também tem uma influência muito grande, porque já na infância participava sempre de algum canteiro de obra, fuçando para cima ou para baixo. E foi natural. O brinquedo de criança é aquele negócio de montar um prédiozinho, casinha, assim, mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Tinha um escritório na época, ele tinha um escritório de engenharia, arquitetura, e eu brincava com os desenhistas e projetistas, desde o início, desde criança. Que experiência foi essa na Itália? Em que experiências? Na Itália, a minha família continua tendo uma construtora, que era do meu avô, e eu fui convidado a trabalhar, né, com eles, tinham muito trabalho lá, muitos canteiros de obras abertos, e eu passei então de 77, 78 até 80, 81 na Itália, construindo. O começo da tua vida profissional se deu lá, então? O começo da minha vida profissional. Eu entrei na Faculdade de Engenharia Civil em Ancona e cursei um ano, depois acabei voltando para o Brasil e entrei na Unicinos logo em seguida aqui. O que a Itália faz de novo, hein? Considerando que a gente enxerga uma preservação do patrimônio histórico muito grande. A Itália, sim, um patrimônio, uma conservação, e justamente pelo fato da conservação, eles têm que inovar em cima daquilo que os romanos construíram. Então, também existe uma proximidade muito grande com a Alemanha, né? E nós, aqui no Brasil, construímos muito parecido com o que se faz na Europa, né? É muito pouca coisa do norte-americano. As nossas técnicas construtivas são muito ainda europeias. E a grande experiência, eles estão sempre na frente, né? Mínimo 5, em alguns casos, 10 anos. Em alguns casos, milhares de anos, inclusive. Como faz para avaliar uma estrutura dessas, para dizer, essa está ok ou esta precisa ter... Porque a gente olha, por exemplo, para Veneza nesses anos, sim, e fica imaginando que aquilo ali tudo está pronto para cair, né? É verdade. Só não cai porque tem muita engenharia, por baixo, por trás, por tudo. Tem muita engenharia, muito ensaios. Tu chegou a viver isso pessoalmente? Sim, assim? Sim. E muita coisa eu replico aqui, né? Esse cuidado com norma, né, que é muito importante. Cuidado com projeto, né? O Brasil não utiliza muito projeto. A nossa discussão
diária sempre é essa, né? Fora do Brasil, se leva 3 anos fazendo um projeto e 1 ano construindo. Aqui é o contrário, se faz 1 ano um projeto e 3 anos construindo. Aqui o cara acorda, quer fazer um puxadinhos e compra os tijolos. Justamente. Isso, mas para que projeto? Ah, estamos aqui morando no edifício, aqui, Isso, vamos abrir essa tranquilo. parede aqui. Isso, Oi? isso. Então tem muito, é uma cultura nossa, né, imediatista. Eu acho que isso está bastante impregnado. E também é assim, vamos dizer, um pensamento que eu sempre tive, né, de vamos planejar, vamos estudar. Cada obra tem a sua solução, tanto econômica, né, quanto, vamos dizer assim, arquitetônica diferente, né? Como é que foi para ti participar da construção de um projeto como foi o da Azaleia, que era um conjunto, né, de pavilhões, Sim, foi. uma arquitetura e uma engenharia gigante para poder acomodar aquele universo enorme de pessoas que trabalhavam numa única cidade, num único ponto, Eu né? entrei na Azaleia convidado pelo Nestor. Tinham 1.200 funcionários, eu saí, estavam com 8.000. Era um grande projeto, desafiador, né? Um projeto inovativo também, se usou naquela época, 30 anos atrás, mais ou menos. Já se usou pré-moldado, né? Foi uma grande vivência e uma grande experiência. Eu era um gurizão, tinha 24, 25 anos. Porque a gente passa pela RS até hoje, Continua. os prédios se sobressaem no meio da cidade, Sim, né? aham. Se usou muita coisa nova, muita iniciativa, né? E de inovação dentro da parte industrial. Essa relação de vocês levou vocês a ter uma parceria mais forte Sim, ainda. a gente depois começamos a construir junto, né? E se manteve até a morte ali do Nestor. Logo em seguida eu passei a participar mais da construção sozinho, né, com iniciativa própria, aqui em Novo Hamburgo. E depois, é lógico, a vida te traz parceiros e hoje eu estou com os DILI e nós estamos à frente da Ativa Brasil em vários projetos. A gente viu vários projetos, muitos projetos muito lindos que estão entregues na cidade, Sim, né? Destacadíssimos, trazendo conceitos diferentes, né? Trazendo o aproveitamento ambiental de uma forma Sim, muito especial, bastante, né? Esse conceito foram novidades que tu trouxe para dentro do projeto? São conceitos que eu trago comigo, né? O Cronos, por exemplo, Nossa, é que coisa um linda, exemplo, né? Eu continua sendo talvez o único edifício no Brasil que respeitou a norma de desempenho, que é uma norma nova, vamos dizer assim, de 2013, no nível superior. Então, tu tem várias coisas muito diferenciais que tu não encontra em obras normalmente em todo o Brasil. Também ali tem todo um conceito, né? Tem tratamento de efluente, todo o aquecimento solar, os apartamentos não têm aquecedor, tem várias inovações. E eu acho que isso primeiro, é uma característica minha, né? A gente adotou, os DILI também pensam da mesma maneira e a gente tem feito construções sempre pensando um passo na frente. Essa é a ideia. Que projetos são esses que estão acontecendo Hoje, ou prontos para acontecer isso, aqui na hoje a cidade? gente está terminando o Vitra, né, que também é uma... Fala um pouquinho desse prédio. O Vitra é ali. um edifício com 23 Na Augusto andares. Jung. Na Augusto Jung. São apartamentos de 1 por andar. São apartamentos exclusivos, tem toda uma área externa muito bem feita e muito bem pensada. Tem vários diferenciais também nessa linha de inovação. E é um edifício que deve ficar pronto agora, em torno de uns 45 dias. Que se posiciona ao lado dos maiores empreendimentos Sim, da história de Novo se Hamburgo. soma, sim, mais um empreendimento, né, com o carimbo da Ativa Brasil, uma parceria muito grande com o Rafael Splinder, também como arquiteto.
e todo um grupo de engenheiros e projetistas que já nos acompanham há muitos anos. E tem agora pela frente um desafio muito grande, que é um prédio comercial na Araguaia, e de frente para Maurício Cardoso. A entrada é pela Araguaia. Isso, a entrada é pela Araguaia. Também é um grande desafio. Nós estamos por começar preparando o canteiro de obra, né? E deve ser o prédio mais alto de Novo Hamburgo, são 33 andares. Hoje o Porto Brasil, talvez? Não, aqui na Major Bender, talvez, acho maior. Eu sei que os que tem hoje, eu acho que são 31, 32, uma coisa assim. Mas, independente disso, o mais importante de tudo é o que se embarca na construção, a qualidade que é construído, né? E todo o cuidado com ensaios, e nada é feito assim de graça. Sempre pensando em quem vai habitar, quem vai utilizar, o porquê, né? E todo esse cuidado que tem que ter, porque... Qual é o público principal deste muito provavelmente médicos, advogados, assim, serviços, né, de... Quantos elevadores tem para um prédio de 33 andares, hein? 7. 7 elevadores. Com ascensorista ou isso não existe mais, hein? Não, vai ser utilizado um sistema de portaria que ele te libera para uma viagem exclusiva ao 7º andar ou 8º andar, se tu quiser. E quanto tempo demora para subir até o 33? Muito rápido. Se eu não me engano, são 2 minutos, uma coisa assim. Muito rápido. Do térreo é muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Para quem pegava lá o Porto Alegre, lá a Justiça Federal, com aquele elevador que ficava mais parado do que andava. Do que andando. É um problema. Que era uma eternidade para ir até o 15º. Elevador é um problema. Tchê, eu quero saber da tua visão agora como Sinduscom, né? Tu falaste em normas, tu falaste em inovação. De que forma isso está previsto na legislação das normativas? De que forma a gente está engessando muitas coisas também? Qual é o limite do que é seguro e daquilo que é obrigações que se constituem dentro do nosso processo burocrático também. Sim. O Brasil é um país da burocracia, né, da nossa herança genética portuguesa e aí latina, talvez, antes de qualquer coisa. E, claro, de que forma a pandemia bagunçou a vida de vocês, a vida de todos nós, mas especialmente desse mercado, na volta do intervalo. Hoje, numa conversa de peso com o Eduardo Farpitini. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano.
De volta para uma conversa de peso, hoje conversando sobre construção civil com Eduardo Ernesto Frappitini, o Edu Frappitini, no oferecimento de Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores. Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento. Mercator Feiras e Eventos, a gente se encontra na 0 Grau, no Serra Parque, em Gramado, em novembro, e o apoio de Locfer Fechaduras e Acessórios. A gente conversava um pouco da tua trajetória, né, Eduardo? Falamos um pouco sobre a tua experiência na Itália, né? Alguns anos lá, nos negócios da família também. Eu fico imaginando como seja, assim, trabalhar na substituição do esgoto pluvial e cloacal num centro histórico como foi de San Severino, São né? Severino, Marco. Mexer com tudo e deixar tudo direitinho em ordem do lugar, Tentar né? fazer com melhor. a cidade andando. Tentar fazer melhor que os romanos. Foi difícil. Quantos anos tinha? Eu era novo, tinha 22 Mas o anos. espaço em si... Não, tinha 1000 anos. Puxa por vida. aí. As técnicas, então... Em torno de... Não digo 1000 anos, 800 anos. Mas a técnica que utilizaram era impressionante. Eu, às vezes, me pergunto se nós não pioramos a situação. Mas hoje o que tu passa num caninho é fantástico, Justamente, né? vamos dizer assim, a substituição foi justamente por isso, para aumentar a velocidade, né, de drenagem do sistema. Perfeito. Porque os romanos fizeram tudo com tijolo maciço em arco. Esse era Tijolo maciço. tijolo maciço em arco. Não tinha tubão, hein? Não tinha escolha, não tinha caminho. Tinha absolutamente nada. Tinha a primeira conexão era um tubo cerâmico feito à mão, né? Era a primeira conexão com esse canal. Quem olha esses equipamentos modernos hoje, né? Não, Como chamam esses pretos que... De PVC, tem vários modelos. Impressionante, né? Eduardo, a pandemia bagunçou a vida de todo mundo. Sem dúvida. Se teve uma indústria que sofreu menos na necessidade de parar suas atividades, pelo menos em Novo Hamburgo, em várias cidades, a construção civil teve a oportunidade Sim, a construção de ter uma vida quase normal. Quase normal. A gente se parou logo no início, nos primeiros 15 dias, né, para tentar adaptar os protocolos. Mas né, só de para se trabalho. organizar, porque pelo Justamente. poder público não momento, né? Para nos organizarmos. O que se sentiu logo em seguida, né, foi a falta constante de material. Nós chegamos ao absurdo de ter aumento no aço de quase 100%, né? O próprio INCC cresceu em torno de 27%, 28%. E PVC, tintas, louça, cerâmicas, isso não encontrava mais. Nós tivemos muita dificuldade com materiais, muita. Quanto disso já está resolvido e quanto a gente ainda vai ter um problema de desabastecimento? Nós continuamos ainda sem solução para o aço, né? O Sinduscom, via Sebic, nós estamos fazendo importações, né, direta da Turquia, e estamos com problema ainda com PVC, tintas, né? Cerâmica está regularizando, e eu tenho a impressão que nós ainda Principalmente o que é importado, então. Sim, todos os materiais que estão na cadeia mundial, né? A matéria-prima, vamos dizer assim, a primeira, que do aço é o ferro gusa, foram todas exportadas, né? Esses preços são commodities, subiram, absurdo fora, e o Brasil mandou tudo para fora. Isso é falta de uma indústria nossa interna forte, né? É Porque daí a uma gente reclama discussão. assim, pô, vamos tomar vacina da China. Mas nós deixamos as nossas indústrias todas ir para Justamente, fora. Ou todas justamente. morrerem em torno de um preço mais barato. Justamente. Então, e também outra coisa que existiu no caso do aço, uma especulação muito grande, né? Muito grande. Os países do primeiro mundo se estocaram sabendo que na arrancada iria faltar. Então, eles recolheram o que puderam do mundo, né? Com o cobre também, nós tivemos problema com fio, me lembrando agora.
Então, todos esses materiais primários, o Brasil, que é um grande, né, fornecedor dessa matéria-prima básica, foi o que provavelmente que mais sofreu. Mas a gente teve em contrapartida um aquecimento muito forte Teve nas um vendas. aquecimento bastante forte em vendas no varejo, porque as pessoas que ficaram em casa, né, se deram por conta que o espaço de casa é bastante importante e então começaram pequenas reformas e isso também um pouco influenciou na falta de material, né, porque afinal de contas a pequena construção corresponde em torno de 70% do consumo de material no Brasil. Então, foi grande o consumo aí. E também os conceitos de casa mudaram bastante, né? Hoje as pessoas sabem que é possível que se tenha uma nova pandemia pela frente, que tu tem que ter um ambiente em casa. O home office possivelmente vai fazer parte da nossa vida. O home office, sem dúvida, né? Imagino que isso num projeto tenha mudado também a concepção. Mas, sim, mas nós já os utilizávamos, né? Alguma coisa de home office. Principalmente os projetos hoje a gente chama federado, está todo mundo numa nuvem e se conversa. Mas eu digo, quando for pensar nos espaços de o home um office, edifício. sem dúvida nenhuma. Os coworking, isso... Coworking dentro do prédio. Sim, coworking dentro do prédio. Diminuiu o espaço da academia, graças a Deus, ou não necessariamente? Não, a academia continua. Para nós gordinhos, o espaço continua. Eu tô louco para que acabe com as academias dentro de prédio. Então, eu quero mais espaços gourmets, mais home office, menos academias dentro de condomínios. Não, né? mas Mas as pessoas buscaram realmente espaços mais amplos para maior convivência, maior vivência. Né? Por prédios mais ventilados, né? Isso foi, eu acho que foi muito bom. Essas características ficam pós-pandemia? Ficam, tenho certeza que ficam. Ficam e vieram para ficar. E o condomínio horizontal, ele cresce como oportunidade? O condomínio horizontal cresce, né? Cresce, Ativa olha para isso, por exemplo, como um negócio? Sim, a gente tem um condomínio, né, de terrenos. Né? Foi uma experiência que se teve. Mas a Ativa está bastante voltada para residenciais verticais. Nós temos também uma participação num grupo que constrói hotéis. Né? Por mim, tu pode falar o nome, depende de ti. Sim, em Gramado tem uma participação grande com 3, 4 parceiros, né, a nível nacional. E tem alguns investimentos ali que são bastante importantes. Obras importantes, projetos muito, muito bem feitos, né? E também bem executados. Vamos falar daquilo que é burocracia e daquilo que é necessidade de novas normatizações, né? Porque a gente vive um excesso de regulamentações no nosso país em todas as áreas, que é uma coisa espetaculosa, né? Evidentemente que há que se ter regulações das ações, sobretudo porque a gente ainda tem um pouco de dificuldade de conviver em sociedade, em grupos, né? E a gente também enxerga a responsabilidade que o teu segmento tem numa construção. Recentemente a gente viu um prédio desabando nos Estados Unidos, não é aqui no Brasil, não é lá o Sérgio Nai, não, é aqui, é lá nos Estados Unidos, é coisa muito séria, né? Qual é o limite entre a burocracia e a necessidade de regulação? Eu tenho lutado muito pela questão da responsabilização, né? Eu tenho sempre defendido que se tu tem atrás uma RT ou uma RRT, essa necessidade tão grande, né, de análise de projeto, às vezes uma intromissão muito grande em detalhamento, né, que dificulta muito pelo Brasil todo. A nossa região, então, aqui, nós somos campeões, né? Eu sempre tenho defendido que toda essa, vamos dizer, essa participação pública, né, te remete que eles são tão responsáveis quanto o profissional que está atrás, que fez o projeto. Então, acho que isso talvez pudesse ser um pouco, né, trabalhado melhor e responsabilizar o projetista que realmente fez
um trabalho de pesquisa e é responsável por aquele projeto, né? Nós temos muita dificuldade, né? Aqui na cidade, para aprovação de projeto, está bem complicado. Por conta de entraves com o poder público. Por entraves nesse sistema, vamos dizer assim, nesse protocolo de aprovações. Tem se conversado, ou amanhã mesmo será feita uma reunião entre Sinduscom, a SAEC e alguns... Coincidentemente, conversei com a Rosana também. Com a Roberta. A Rosana, da SAEC. A Opnit. A Opnit. Isso. Nós amanhã temos Falamos uma reunião com a Roberta. As mesmas discussões. E estão tentando, sim, tentar racionalizar um pouco essa análise de projeto, porque isso tem atrapalhado bastante o setor. Mas, a nível Brasil, também as soluções passam por essa ideia de responsabilização. Claro, também existem outros entraves. As normas brasileiras estão sendo também revistas, né? Bastante norma. Eu acredito que também teve nessa nova visita, vamos dizer assim, as normas também tenha que ter aí uma racionalização, né? Evoluímos muito na questão dos cuidados com efluentes, né? Sim, evoluímos bastante. Eu acho que existe uma revisão positiva em tudo isso. Na qualidade das obras também, né? Tem bastante coisa aí. Essa própria norma de desempenho, ela trouxe muitos conceitos novos e, com certeza, o consumidor, no passar do tempo e também no conhecimento dessa norma, vai ter construções muito melhores, né? De alguma forma, a gente pode dizer que estamos evoluindo estamos qualitativamente bem. Estamos. Existe um movimento muito grande para o BIM também, né, que é uma maneira, vamos dizer assim, de projetar no 3D, né? A gente projetava sempre em 2 dimensões, passou a projetar nessa 3ª dimensão, em projetos federados, que a gente chama, num grupo, né, discussão. Não é mais tu faz o teu projeto, eu faço o meu, nós estamos juntos, discutindo as soluções. Isso é muito importante, porque a gente precisa de projeto. Como uma pessoa que curte muito inovação, o que tu está enxergando de novos materiais que vão se somando à indústria da construção civil? Existe muitos estudos para substituição do aço, né? O grafeno é um elemento O possível? grafeno faz parte, né? Mas ainda ele... Todo mundo fala com tanto entusiasmo, né? Mas o hoje grafeno... é tão caro, né? Hoje Sim, é tão difícil. Justamente ele entra em matérias-primas com valor agregado maior. Para outras coisas. Mas fibras, principalmente fibras, né? Fibras, tecidos, né? Existe um movimento muito grande na substituição do aço por um tecido em fibra de carbono, em fibra de basalto, né? Na Alemanha tem estudos fortes, a gente também aqui na própria Unicinos, no ITT Performance, já fez alguns estudos O vidro, ele é um elemento em transformação? Como? O vidro é um elemento de transformação. Muito grande. Eu me lembro de um videozinho que vão mais de 20 anos aí, que era um nome exatamente Glass. Sim. Que tudo era vidro e tudo era o vidro como condutor, inclusive, de coisas. Isso vai virando verdade, realmente? Sim, vai virando verdade. Tem muita coisa para acontecer. Tem bastante coisa para acontecer. Também em concretos especiais, está evoluindo muito, né? Muito. Os revestimentos também estão tendo uma melhoria muito grande, tanto na área cerâmica quanto na área cimentícia. Está tendo uma revolução bastante grande. A gente vai enxergar construções sendo feitas de formas muito rápidas, como a gente viu recentemente mundo afora, né? Bairros inteiros na China sendo construídos rapidamente, hospitais e assim por diante. Quem sabe as nossas pontes assim não durarem 20 anos para serem construídas, por exemplo. É possível a gente sonhar com isso? É possível. Ou é ficção científica? Não, é possível. Mas eu repito, né? Nós temos que ter mais tempo para o projeto e menos tempo para a construção. Adorei conversar contigo. Okay.
Muito obrigado, sempre com muito carinho com a nossa Vale TV. Hoje numa conversa de peso com o coordenador de projetos e obras da empresa Ativa Brasil, né, o diretor da Ópera Engenharia, Eduardo Frapptini. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade de televisão.